Estamos começando a nossa super aula, onde hoje eu vou te trazer 3 ferramentas que são indispensáveis para você pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Eu sou da AGL Vipert, sou educadora financeira e aqui, deixa eu dizer para vocês para quem que é essa aula e o que é essa aula, né? Então, todos os conteúdos que você vai encontrar aqui são para ajudar pessoas que são assalariadas e que estão com dívidas, sejam elas dívidas de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo, consignado, agiota, casa, carro, não importa, todo tipo de dívida. E as estratégias, as coisas que eu trago aqui é para te ajudar, para te mostrar que sim, você também pode pagar suas dívidas sem precisar pagar um juro abusivo, pagando por um valor até 3 vezes menor do que está sendo cobrado hoje, sem nenhum esqueminha, sem falcatrua, sem fazer nada errado, através de técnicas de negociação que eu trago aqui. Sempre quando eu falo para quem é essa aula e o que a gente faz aqui, eu falo para quem não é essa aula. Então, se você caiu de paraquedas, tanto aqui em qualquer de uma das minhas redes sociais, e você pensou assim, essa menina vai me ensinar um esqueminha, ela vai me ensinar um jeitinho, alguma coisa para eu dar o calote no banco, para eu parar de pagar, alguma coisa para de repente eu entrar com um processo e aí conseguir lá reduzir meu juro que está abusivo, não é isso que você vai aprender aqui. Então, se você não quer pagar a sua dívida, se você não é uma pessoa que está verdadeiramente comprometida a pagar por aquilo que você pegou emprestado, por essa dívida que você tem, e de fato pagar suas dívidas, limpar seu nome para você depois poder financiar sua casa, financiar seu carro, enfim, fazer o que você bem entender aí com o seu nome, ficar com o seu nome limpo, se esse não é o seu objetivo, aqui não é o seu lugar, e aí eu recomendo que você procure aí um outro conteúdo, porque aqui jeitinho não tem. Nós falamos aqui, eu trago sempre um processo, né? Um processo que os meus alunos percorrem e que quem sou eu para estar falando isso para você? Eu sou uma pessoa que já tive muitas dívidas, mesmo sendo gerente de banco, mesmo tendo estudado contabilidade, eu me vi com 24 anos de idade, quando eu fiz o meu levantamento de dívida, algo que você vai ver nessa aula aqui, eu me vi com mais de 100 mil reais de dívida. E detalhe, não tinha carro na garagem, não tinha casa, não tinha bolsa de marca, mal tinha roupa para ir trabalhar. As minhas colegas sempre tiravam sarro de mim que eu não me vestia bem para ir trabalhar no banco. Como foi que eu me endividei? Através dos reparcelamentos, dos refinanciamentos, parcelando fatura, parcelando cheque especial, indo atrás de mais dinheiro toda vez que faltava dinheiro. Então já teve aula um pouco onde eu conto um pouco da minha história, como é que foi que se deu esse processo, que eu saí das dívidas e saí do banco para começar a ajudar outras pessoas. Então, caiu nesse vídeo de paraquedas? Tem outras aulas para você assistir, fica aqui comigo, aí até o final você assiste, depois você tem outras aulas para você se aprofundar um pouco mais. A gente falou sobre como começar, falou sobre tipos de dívida na semana passada, e hoje eu vou falar sobre ferramentas. Quais são as ferramentas que eu entrego para os meus alunos? Quais são as ferramentas que os meus alunos usam para pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor? Nós temos o método Mais Dinheiro Zero Dívida, que é onde eu de fato acompanho os meus alunos de perto, que inclusive na segunda-feira vão abrir as inscrições, a gente vai começar uma outra turma na segunda-feira, onde eu acompanho os meus alunos durante o que eu chamo de guerra rápida e intensa contra as dívidas, e vocês vão ver que eu vou usar bastante esse termo aqui, porque hoje eu trouxe para vocês, o que eu vou falar aqui? Pelo menos 3, eu poderia falar 50 ferramentas aqui, mas tem pelo menos 3 ferramentas que são indispensáveis, que não tem como um soldado ir para a guerra, e aqui no caso a gente está falando de guerra contra as dívidas, sem essas ferramentas. Então, até o final dessa aula, você vai entender o que você precisa colocar na sua mochila e que de forma alguma pode faltar. Então, eu recomendo que agora você pegue papel e caneta para você começar a anotar. Não vai ser de dica em dica, de pedacinho em pedacinho, de jeitinho em jeitinho, que você vai sair das dívidas pagando por um valor até 3 vezes menor. Não importa se você deve 5 mil, se você deve 10 ou se você deve 300. Eu tenho aluno que tem mais de 1 milhão de dívida. Não importa. Toda dívida é possível pagar por um valor até 3 vezes menor. Mas com essas ferramentas que eu vou trazer, você vai entender por que elas são indispensáveis e por que você precisa dessas ferramentas. Todo dia na minha vida eu respondo uma caixinha de pergunta, eu respondo um inbox, eu respondo um comentário, as pessoas me escrevem muito no particular ali do Instagram ou aqui nas redes sociais falando, me ajuda, me ajuda. Se tem uma coisa que eu mais escuto me ajuda.
E eu percebo que muitas vezes esse pedido de ajuda, ele não é que ele seja falso ou que ele não seja verdadeiro, mas ele vem muito com uma vontade leve de sair das dívidas e que qualquer outra distração faz com que a pessoa envergue para um outro caminho. E essa distração pode ser um troco de um consignado que ela consegue, pode ser um parcelamento de cartão de crédito que faz com que ela tenha uma falsa sensação de que está tudo bem, de que vai entrar um dinheiro ou que vai dar tudo certo e agora, dessa vez, né, vai ser diferente de todas as outras. Você não vai deixar de pagar, você vai conseguir honrar com esse parcelamento. Então, eu entendo, e como especialista, como alguém que lida com os meus alunos todos os dias, que a verdadeira vontade de sair das dívidas, ela é demonstrada pelas suas ações. E a gente vai falar bastante sobre isso hoje, tá? É importante dizer para você que você vai ver que eu vou colocar um pouquinho de elemento de competência técnica e de competência comportamental. Você não vai pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor só sabendo que escrever no e-mail, só sabendo como falar no saque, só sabendo que botão apertar. Não é sobre isso. Você também vai precisar de habilidades comportamentais, desde comunicação, postura, como falar, como se portar diante de cada situação. Então, assim, as competências que você precisa para pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor não são só técnicas e financeiras. Você não vai precisar de uma planilha ou de um papel e uma caneta ou de um telefone para você ligar. Literalmente um conglomerado. São várias coisas que você precisa e a gente vai começar aqui agora a entrar nesse conteúdo. Vou compartilhar o material com vocês e vamos começando. Deixa eu compartilhar minha tela para vocês e agora foi. Então vamos lá. Vou começar aqui falando para primeiro ponto que a gente vai colocar aqui, né? Dagi, quais são as partes envolvidas no processo de uma negociação de dívida, né? Então, assim, vamos pensar junto aqui. Uma coisa que eu falo muito para os meus alunos é sobre a gente conseguir trazer a visão de helicóptero sobre as dívidas. Pensa num helicóptero, né? A polícia está lá procurando um bandido, finge que o bandido é sua dívida, e aí a polícia está no chão. O que ela faz quando está acontecendo uma fuga? Levanta para ter visão de helicóptero e ver os movimentos que estão acontecendo nas ruas, nem tão longe, nem tão perto, né? O helicóptero está olhando de cima para que ele possa conseguir falar, peraí, vamos por aqui, tem uma movimentação estranha ali. Então, eu sempre convido os meus alunos, os meus seguidores a fazerem o seguinte, sai do teu problema agora. É um convite que eu estou te fazendo nesse momento, tá? Sai do teu problema. Pega o teu cérebro e fala assim, ó, eu sei que eu tô endividado, eu sei que eu tô com problema financeiro, eu decidi assistir a aula. Então, nesse momento, finge que você é o policial e sai da situação, né? Sai da situação, você é o policial olhando a situação de cima. Por que eu falo que é visão de helicóptero, né? A primeira coisa que você vai entender comigo hoje aqui, vou voltar a compartilhar material com vocês, é o que tá aí na tela agora. Existem 3 partes envolvidas num processo de negociação de dívida. Existe o devedor, que é você, a pessoa que está com a dívida. Existe o credor, e eu coloquei barra fiador, e aqui eu digo que é talvez uma pessoa que você emprestou o nome, que a pessoa emprestou o nome para você, melhor dizendo. Então, o credor, a pessoa que emprestou o nome para você, então posso colocar aí como fiador, e existe o ambiente. Se você não viu a outra aula que eu dei, eu expliquei que cada banco, cada tipo de dívida tem uma cultura, tem um tipo de contrato, tem uma legislação, tem um regulamento e todas as regras que vão envolver aquele ambiente de dívida. Então, é diferente você procurar um bandido na chuva e procurar um bandido no sol. É diferente, vai ter diferença sim. Então, assim, é você pensar aqui, na visão de helicóptero, os ambientes são diferentes. Você vai ter lugares mais altos, vai ter lugares mais baixos, vai ter escada, vai ter rampa. Então, assim, é pensar aqui, sempre, olha o que eu tô falando para você, sempre num processo de negociação de dívida, imagina que existe um triângulo e sempre vai existir essas 3 pontas. A pessoa que é o devedor, quem fez a dívida, quem conseguiu um dinheiro ou algum bem através de uma dívida, de um endividamento, o credor barra fiador e na outra ponta o ambiente, que é a cultura onde aquela dívida está inserida. Se é dívida com banco, se é dívida com agiota, por quê? Dívida não é tudo igual. As dívidas são diferentes e elas têm características diferentes. E para a gente começar a entender quais são as ferramentas que você precisa usar, isso tem que estar muito claro para você. Porque a pessoa que tem dívidas, ela tende a julgar que a situação dela, eu estou endividado, ponto.
não é assim, eu estou endividado. Tem pessoas que vão ter dívidas de todos os tipos, dos 4 tipos. Tem pessoas que vão ter dívida só com banco. Tem pessoas que vão ter dívida só de cartão de crédito. Tem gente que só tem financiamento de carro e casa. Então, existem as situações particulares de cada um. Então, qual é o primeiro ponto que a gente vai levar dessa aula? Todas as vezes que a gente falar de negociação de dívida, sempre vão ter 3 partes envolvidas: o devedor, o credor e o ambiente que aquela dívida está inserida, com todas as legislações, contratos, cultura e tudo mais que tem a ver com esse ambiente. Lembrando que o ambiente de cada dívida é diferente, porque dívida de cartão é diferente de dívida de financiamento, de carro, de casa é diferente de dívida com a agiota e assim sucessivamente. Então, a gente fecha esse primeiro entendimento aqui hoje, sabendo que, peraí, então tem esse triângulo, essas 3 pontas envolvidas, para que você comece a se fazer a segunda pergunta que eu vou trazer aqui para você agora, tá? Então, segunda pergunta que eu vou te trazer é: qual dessas 3 pontas, qual desses 3 que eu acabei de citar estão totalmente no seu controle? Responde para mim, tá? Eu quero que você responda para mim. Qual desses 3 que eu falei, o devedor, o credor e o ambiente, estão totalmente no seu controle? Responde para a Dagi. Fala para mim, vocês que estão me assistindo, qual desses 3 que eu acabei de falar estão totalmente no seu controle? Que você tem total controle. Você tem controle sobre o seu credor? Sobre o seu fiador? Você tem controle sobre o ambiente daquela dívida? Você tem controle sobre as regras de legislação bancária? Você tem controle sobre as regulações do Banco Central? Quais desses 3 pontos você tem total controle? Pensa aí para você colocar no teu papel. Quero ver a resposta de vocês. Cadê a resposta de vocês? Não vou ficar aqui falando sozinha, não. Pode parar. Quero ver a resposta de vocês. Qual você tem total controle? A partir do momento que você conseguiu visualizar, você tem total controle sobre você. A resposta dessa pergunta, que certamente deve ter desafiado você, é você pensar que você não tem controle sobre o credor, você não tem controle sobre o banco, mas você tem controle sobre você. Então, assim, muito legal até ver vocês aqui, talvez em dúvida na hora de responder ou com medo de responder, por quê? Né? Talvez você olha hoje para a tua situação e acredita que você não tem total controle de você mesmo. E talvez não, com certeza, o primeiro aprendizado que você vai ter nessa aula hoje é o de entender que sim, você não tem controle sobre tudo, mas você tem total controle das suas ações. Poderia falar que isso é autorresponsabilidade? Poderia falar que isso é autorresponsabilidade, mas isso vai muito além do que essas definições. É você pensar assim: eu não controlo se vão me dizer sim ou não, mas eu consigo controlar o que, se eu vou lá pedir um sim ou um não. Eu consigo saber, eu consigo controlar a minha ação. E se hoje você olha para a tua vida, olha para como você tem dirigido a tua vida financeira e você fala assim: ah, eu não controlo o meu dinheiro. Não é sobre isso que nós estamos falando aqui. O que eu estou te dizendo é que, dentro das ferramentas que eu vou trazer aqui para você, é preciso que você entenda que sim, apesar de não estar sentindo isso agora, de não ver que isso é real dentro de você, você tem sim total controle sobre as suas decisões, sobre as suas ações. E por que isso é tão relevante nesse papo? Porque se eu começar a falar das ferramentas aqui e do outro lado, os 2 ouvidos que estão aí me escutando estiverem pensando: ah, mas isso não é, para mim não funciona, porque eu não sei fazer isso, porque eu aquilo, porque eu isso, nada do que eu vou falar aqui vai funcionar. Toda aula que eu venho dar, em qualquer lugar eu falo: lembre-se que você é dono proprietário da tua vida e das tuas decisões. E independente dos erros que você cometeu, que te trouxeram até a situação de endividamento, você ainda é dono das suas ações. Erradas ou acertadas, você é dono das suas situações. E para você partir para essas ferramentas, eu preciso que a pessoa que vai pegar essas ferramentas, você precisa estar forte e decidido, sabendo que, apesar de estar debilitado por estar com dívida, por estar no negativo, por não ver o dinheiro sobrar, você sim
é totalmente responsável pelas decisões que você vai tomar. Então, você, como adulto, como um pai de família, como uma mãe de família, ou como uma pessoa solteira, mas que tem seus compromissos, suas responsabilidades, diante de um processo, estou com dívida, esse posicionamento de, olha, eu não tenho como controlar o que o Itaú vai me dizer, eu não tenho como controlar se o cartão da Renner vai parcelar ou não, mas eu tenho como controlar o que eu vou fazer e quais são as decisões que eu vou tomar. Então, poderia falar que decisão é o primeiro ponto? Vou chegar lá, mas é sobre você entender que nas três pontas, nas três pessoas envolvidas num processo de dívida, que é o devedor, o credor e o ambiente daquela dívida, se é banco, se é agiota, se é qualquer outra dívida, você só tem controle sobre as suas ações e sobre as suas decisões. E isso parte por reconhecer as suas forças e reconhecer as suas fraquezas. Então, todo o processo vai ter forças e fraquezas, mas quando você entende que tem uma ponta, que tem uma pessoa que você controla as ações e decisões, você já vai mais forte para esse embate, para a sua guerra rápida e intensa contra as dívidas. A partir do momento que a gente entende isso, eu trago para vocês que sim, a primeira ferramenta indispensável para você pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor é uma decisão. E não é uma decisão, eu decido sair das dívidas, que lindo, coração. Não, é uma decisão interna, que é uma decisão emocional, e uma decisão externa, que é mão na massa. Então é como se fosse assim, peguei esse copo de água. Internamente eu entendo, eu decido beber um copo d'água. Ou seja, eu já decidi. Emocionalmente, eu sei que eu tô com sede, que eu preciso molhar minha garganta. Agora, eu preciso colocar a mão na massa, que é pegar o copo com a minha mão e colocar até a boca. Então, e a gente chama isso de decisão interna, eu vou beber água, e a decisão externa, que é partir para a prática. E por que eu friso tanto isso? Porque existem muitas pessoas, inclusive você provavelmente que está me assistindo, que fala, que quer sair das dívidas, mas do lado de fora ainda não sabe como ou não toma a iniciativa de colocar a mão na massa. E eu tô aqui exatamente para te ajudar a sair dessa inércia de ficar falando que quer sair das dívidas, que quer ver o dinheiro sobrar, que quer pagar a dívida por um valor justo e começar a ir atrás do copo d'água, começar a pegar entender o que você precisa fazer. E antes de você saber o que você precisa fazer, é preciso decisão, porque senão o copo de água fica ali em cima da mesa, olhando para você e você não vai lá pegar o copo de água. Então, quando a gente traz decisão, a gente traz esse conceito de decisão interna e decisão externa. E eu vou aprofundar um pouco mais agora sobre isso. Quando você toma a decisão de sair das dívidas, isso é uma decisão, e saiba, por mais duro que seja falar isso numa live, numa aula, mas é para isso que eu tô aqui, eu não tô aqui a passeio, eu falo sempre, né? Se você ainda não começou a pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, é minha obrigação te dizer que é porque ainda não foi tomada uma decisão, seja ela interna ou externa. Ou você tomou externa, começou a ir no banco e aí não resolveu internamente, ou você não resolveu internamente, mas não começou a agir. É um ou outro. Pode ter certeza disso. Você está sem a ferramenta da decisão. Olha o que eu escrevi no material, vou ler para quem está no Instagram, para quem não está aqui no YouTube, no Facebook. Para quem decide sair das dívidas, não existe fracasso e nem derrota, e sim experiências meramente temporárias. Essa é uma frase do Napoleão Hill, do livro, se eu não me engano, Mais Forte que o Diabo, eu sempre esqueço o nome desse livro, mas é onde ele fala sobre fé inabalável, que pode passar um trator em cima de você, que você levanta, tipo o Exterminador do Futuro, sabe? Aquele bichinho que mata, e ele nasce de novo, e você volta, por quê? Não importa o tamanho da porrada que você levou nesse processo de tentar fazer uma negociação, de tentar pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, você entende que tanto um pequeno fracasso ou uma derrota que você teve em uma determinada situação, isso não é nada mais do que um mero desconforto que você está passando ali e que a sua decisão está tomada e está inabalável. E aí, quando a gente entra nesse processo de decisão, não é assim fofinho, eu decido, Dagi, beijo, te amo, querida. Não é assim. O que envolve, né? O que envolve essa decisão? Essa decisão envolve estabelecer
prazo para as coisas acontecerem. Isso tem que ser feito até tal data, isso tem que estar desse jeito e eu coloco como prazo essa data. Eu preciso pedir tal documento por esse caminho até tal dia, assim como é lá no seu trabalho, que as coisas têm data para acontecer, que os processos têm hora para acontecer, que tem hora para abrir, que tem hora para fechar. Assim como o banco abre tal hora e fecha tal hora, dentro do teu processo de sair das dívidas, o estabelecimento de prazo para as coisas acontecerem é primordial, porque senão você fica nessa falácia de quero sair das dívidas, mas você não estabelece prazo para as coisas acontecerem. Quantas coisas na nossa vida a gente fala que quer fazer, que a gente tem vontade de fazer, mas não estabelece prazo para as coisas acontecerem. Dágio, mas eu vou tirar da onde esse prazo? Calma. Se você não tem nenhuma referência, olha para suas dívidas e responde a primeira pergunta. Se eu continuar deixando do jeito que está, quando que vence a minha última parcela? Você vai saber que tem consignado seu que está para 10 anos, que está para 8 anos. Você tem cartão de crédito seu parcelado para 24 meses. Você vai perceber que tem dívida de agiota que você já está pagando há 3 anos, que você já pagou 10 vezes o valor que você pegou emprestado. Então, a decisão interna é essa fé inabalável de fazer, independente do que aconteça. E a decisão externa começa por materializar o que você quer fazer na prática, o que você vai fazer na prática. E aí eu coloco prazo e coloquei vírgula, preço e prêmio. Eu aprendi esse termo, preço e prêmio, quando eu trabalhava no banco. O que é isso, Dagi? Preço e prêmio. Né? Já viu aquela frase no pain, no gain? Né? No pain, no gain. Se você não pagar o preço, você não tem o prêmio. O que isso quer dizer no ambiente das dívidas? Eu não sei se você já ouviu em algum lugar que você vai sair das dívidas sem ter que pagar nenhum preço. Que é só entrar com o processo e o juiz dá com uma liminar. Porque tem lugares que você vai ver que tem pessoas que falam isso. E tá tudo bem, né? É possível entrar com o processo? Eu até vou falar um pouco disso mais para frente. Mas no mundo em que eu vivo, com das minhas centenas de alunos que eu tenho, não existe prêmio sem preço. Eu não tenho um aluno que pagou as dívidas por um valor até 3 vezes menor, que não teve que pagar o preço. O preço de sentar e entender a sua dívida, o preço de sentar e começar um processo de negociação, escrevendo seus primeiros pedidos, compilando as suas dívidas no levantamento de dívida. Então, é preciso que você comece a ter clareza que nesse processo de decisão de sair das dívidas vai ter um preço. Então, você vai ter que abdicar de uma hora na frente da televisão, como você está fazendo agora. Você vai ter que abdicar, às vezes, de uma viagem que você queria fazer daqui a um mês ou alguma coisa para sua casa que você queria comprar agora e que você vai ter que dizer, não agora, sim depois. Não agora, sim depois. Você vai ter que entender que não tem como você cair numa aula como essa e esperar que em uma frase ou em 5 minutos a resposta para todas as suas perguntas venham, porque é um assunto complexo. O assunto de superendividamento no Brasil, que são as pessoas terem mais de 30% da renda comprometida, não é algo simplesinho que a gente consegue com uma palavrinha falar assim, faz isso que resolve. Então, quando você entra nesse contexto de preço e prêmio, você começa a entender e falar, opa, peraí, então eu sei que existe um tempo, eu sei que existe um preço e eu sei que qual é o prêmio. E aí a pergunta que eu trago para você é, o que significa para você uma vida sem dívida? Quando eu estava na situação que provavelmente você está hoje, eu nem sequer conseguia imaginar o que era viver sem dívida. Porque era uma vida, apesar de eu ser novinha, eu comecei a trabalhar com 17 anos. Eram 7 anos vivendo com dívida. Então, eu não conseguia nem imaginar o que é. A minha vida começou com dívida. Com 17 anos, eu fiz minha primeira dívida. Peguei dinheiro emprestado com a minha sogra. Então, eu contei essa história já em outros vídeos. Então, eu não podia imaginar. E você consegue imaginar o que é uma vida sem dívida? Você consegue fechar os olhos e falar, caramba, como é que é receber o meu salário, pagar as contas e sobrar dinheiro na conta para passar o mês, sem precisar entrar no cartão de crédito novamente? Então, é preciso que você tenha um mínimo de clareza de entender qual é o prêmio de pagar esse preço. É a história do no pain, no gain, mas qual que é o gain? O que eu vou ganhar? Né? E parece, porque o processo é dolorido.
O processo é trabalhoso. Eu falo, é simples, mas não é nada fácil. É simples pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor, mas não é fácil. E precisa estar muito claro na sua cabeça qual vai ser a recompensa que você vai ter ao passar por esse processo. Porque a situação que você está hoje está extremamente desconfortável. E eu sei disso porque eu já fui um pouco igual você. Eu já estive aí onde você está, tendo que contar o que vai levar no mercado para conseguir comer dentro do mês. Rodando boleto para ver se dá conta de passar um mês. Eu sei como é estar aí. Então, você tá tão já na dor que você talvez nem se lembre o que é, ou você não tenha nem ideia do que é viver sem dívida. E aí, sem saber, né? Pensa num cachorrinho, galera. Sem saber que vai vir um biscoitinho no final, o cachorrinho não senta. Sem saber que quando ele dá a patinha ele vai ganhar um carinho, ele não age. Ser humano não é tão diferente assim. Se você não tiver claro qual vai ser a recompensa que você vai ter quando você pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, você não vai agir, porque o desconforto tá doendo, mas vai doer no começo, vai doer mais sair do desconforto, vai ser desconfortável também começar a fazer as ações que você precisa fazer para sair das dívidas. Então, eu vejo como primordial trazer clareza para vocês de que não é mamãozinho com açúcar, não. É um processo simples, mas que não é nada fácil. E aí, quando você entende isso dentro de você, eu vou voltar para a situação de dentro e fora. Resolvi isso dentro de mim. Eu entendi que existe um preço a ser pago, que existe um caminho para passar, que eu tenho um tempo para estabelecer, que vai ter um preço, mas que vai ter um prêmio. Aí eu entendo que nenhum homem é uma ilha. O dia que meu irmão me falou isso aí não foi ele que inventou, está escrito em algum lugar, eu só não lembro quem escreveu essa frase, que nenhum homem é uma ilha. É você entender que você vai precisar ter um alinhamento e deixar tudo muito claro para todas as pessoas que estão envolvidas junto com você nessa parada. Então, maridos, esposas, né, filhos, mães, vocês precisam entender que o processo para sair das dívidas vai exigir de você posturas diferentes. Você não precisa ir lá no seu marido, bater lá assim, tô lascada. Você precisa me ajudar a pagar minhas dívidas. Alinhamento de expectativas, conversar com as pessoas que estão em volta de você, não é bater na porta da sua família e falar para eles assim, tô fodida, me ajuda. Desculpa o palavrão. Tô lascada, me ajuda. Não é sobre isso. É sobre você deixar claro, nos momentos que for necessários, que você está num processo de aprender a cuidar do seu dinheiro. Cada casal, família, filho, mãe, vai temperar, eu falo muito sobre isso no Mais Dinheiro Zero Dívida, vai temperar como vai fazer esse alinhamento com família e amigos. Cada pessoa vai temperar. Vai ter cônjuge, marido, mulher, que vai ter liberdade de chegar para o esposo, para a esposa e abrir o jogo. Mas, para a maioria das pessoas, isso é o fim do mundo. Tipo, eu prefiro a morte do que ter que mostrar para todo mundo as minhas dívidas. Eu preferia a morte do que ter que mostrar as minhas dívidas. Eu morria de vergonha. E talvez esse sentimento tá aí com você agora. Só que alinhar expectativas não é abrir as suas dívidas. Alinhar expectativa é você comunicar formal ou informalmente que você está focada em melhorar a sua relação com o dinheiro, que você quer aprender a cuidar do seu dinheiro. Às vezes, só essa frase, eu não vou fazer isso agora, eu vou fazer depois porque eu estou no processo de aprender a cuidar do meu dinheiro. Às vezes, só o fato de você deixar isso claro, a pessoa já vai saber que tem certas coisas que você vai estar disposta a fazer e outras coisas não. Então, esse alinhamento com a família e com as pessoas que estão em volta é muito importante. É claro que, como eu falei, aqui eu não consigo entrar lá no profundo do oceano sobre o que é um alinhamento com vocês, mas eu consigo trazer para você e tangibilizar que você não vai vencer essa guerra sozinho, que você vai precisar, além das ferramentas, você vai ter todo um exército junto com você, e quem não for diretamente te ajudar, também não pode te atrapalhar e também não pode se sentir mal porque você está num processo. O seu processo não pode incomodar as outras pessoas. Então, o que você vai precisar fazer é se comunicar. É comunicar com as pessoas que você está no processo de aprender a cuidar do seu dinheiro. E isso vai ser necessário quando você tiver que dizer isso não vou fazer agora, outro dia, ou não vou aceitar esse convite agora, quando você estiver
pagando o preço que você decidiu pagar por algumas escolhas. Significa que você nunca mais vai poder ir jantar fora com os amigos, que você nunca mais vai pedir uma pizza? Não é sobre isso. É saber que em determinados momentos você vai ter que tomar decisões diferentes do que você tomava antes. Então, assim, mãe, preciso de um computador novo. Filho, vamos conversar aqui. A mãe não pode agora. Vamos entender o que a gente consegue fazer, quais são as alternativas que ele tem. Não você sair desesperada, meu filho precisa de um computador, vai lá na loja e parcela em 24 vezes. Então, isso é alinhamento, isso é conversar. Então, eu estou trazendo alguns exemplos para vocês entenderem. Por quê? Quando você faz isso, olha a construção que a gente veio falando aqui. Decisão interna, decisão externa, entender que existe um prazo, um preço, um prêmio, alinhar com a família. Aí e eu tô falando aqui família, mas é com todas as pessoas envolvidas. Às vezes são seus amigos que você vai ter que falar, então, pois é, aqui. E aí, quando você entende isso, você vai para um terceiro ponto que tá aí. Decisão de qual vão ser, definir quais vão ser as ações que você vai ter externamente. E aí tem muita gente que, inclusive, conta para mim quem tá deitado sem papel e caneta. Coloca aí, tô sem papel e caneta. Por quê? É muito fácil, é de graça, gente. Isso aqui é de graça. Isso aqui que vocês estão vendo agora, vocês não pagaram nada para estar aqui. Vocês estão aqui porque vocês decidiram ou porque você estava, às vezes, dando uma voltinha no Instagram e apareceu alguma coisa lá e você decidiu vir. Ou você está aqui porque você marcou hora, tal, e vim. Mas eu tenho certeza que pelo menos 10% das pessoas que estão aqui estão assistindo assim, deixa eu ouvir. E assim, não precisa se dedurar aqui não, tá? Mas a verdade é essa. E eu tenho um compromisso com a verdade. Então, assim, se você tá deitado assistindo essa live no escuro, levanta, senta, põe um fone de ouvido, pega um papel e uma caneta. É isso que você vai precisar cada vez que você sentar para dar um passo no teu processo de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor. Não tem como pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor pensando no que você vai fazer enquanto tá passando televisão, outra coisa, falando lá do jornal, ou qualquer outra coisa. Você vai precisar, sim, separar um tempo. Eu brinco com as pessoas que eu não disputo a atenção dos meus seguidores aqui com qualquer outra coisa, não. Eu disputo a atenção porque o que eu falo aqui não é nada gostoso, não é entretenimento, não é divertido. São pessoas que estão em um profundo processo de dor e que quando a gente está com dor, a gente foge de resolver. Então, o fato de vocês estarem aqui mostra que vocês estão decididos. E se você está deitado agora, levanta. Liga a luz, pega um papel e uma caneta, pega qualquer coisa, o verso de alguma coisa, o verso de um boleto, sabe? Então, assim, a partir do momento que você fez isso, você começa a entender, opa, peraí, não é brincadeira, é como estudar para uma prova, é como decidir fazer qualquer coisa, vai precisar de um mínimo de organização. Então, você que estava aí deitado, já vai levantar e já vai colocar. A primeira ferramenta que eu preciso para pagar as minhas dívidas por um valor até 3 vezes menor é sobre uma decisão. É sobre a decisão de entender que esse processo tem prazo, esse processo precisa ter prazo, esse processo tem preços, esse processo tem prêmios, né? Eu imaginar como é que vai estar minha vida sem dívida e começar a colocar isso no papel, eu alinhar pelo menos com uma pessoa que está bem próxima de mim, que vai estar minimamente próxima, vendo os meus movimentos, para a pessoa saber que eu não enlouqueci, que eu estou num processo de cuidar melhor do meu dinheiro e entender que é sério, que é uma coisa que você vai precisar de papel, caneta e colocar uma lista de ações para fazer. São muitos passos. São passos muito cabulosos, difíceis? Não é sobre isso, é como eu falei, é simples, mas não é nada fácil, é um processo. E parece repetitivo falar, né? É um processo, mas é um processo. E quando você entende isso, você já tem a primeira ferramenta na mão, que vem, qual que é o resultado que essa ferramenta te dá? Assim como um martelo prega alguma coisa na parede, vai pregar o prego na parede, isso aqui vai te dar clareza. Clareza de onde você está. Você ontem mesmo aconteceu uma coisa muito engraçada comigo. Vou explicar para você o quanto isso é importante. Ontem era à noite e na casa, eu tô na casa da minha irmã agora, né? Ela sempre deixa uma luz ligada. Sempre ela deixa uma luz ligada. Não sei o que aconteceu ontem, todas as luzes estavam apagadas. E no momento eu tava numa escuridão. Eu tinha acabado de sair do banheiro, eu sabia que se eu fosse reto e virasse à direita, eu tava no meu quarto, mas eu tava numa total escuridão. Se eu não conhecesse aquele lugar, se eu não tivesse o mapa na minha cabeça, eu ia ficar perdida, porque eu falei, e aí, para onde que eu vou? Então, a partir do momento que você tem clareza,
você sabe os passos que você tem que dar. Então, essa primeira ferramenta vai trazer para você clareza. Dagi, clareza me ajuda a negociar com o banco? Não, não ajuda, por isso que a gente vai para a segunda ferramenta. Ela te ajuda, mas ela não negocia a dívida para você. A clareza não negocia a dívida para você. Ela é uma ferramenta que vai te ajudar e muito nesse processo, mas a clareza por si só, o conhecimento, a visão da sua vida, não vai fazer com que você chegue lá e negocie sua dívida, mas ela é uma ferramenta. Sem clareza, não adianta você saber o que pedir no banco, porque você vai pedir para quê? Está indo para qual caminho? Então, tudo isso que eu trouxe aqui é vital para que você possa dar continuidade nesse processo. É a primeira ferramenta que eu trouxe como indispensável. Antes de fato, conseguir sair das dívidas, eu tentei muitas vezes. Então, se você está me assistindo agora e já tentou muitas vezes sair das dívidas, muito provavelmente na sua bolsa estava faltando essa ferramenta, decisão interna e externa e todas as coisas que eu falei que estão envolvidas. Vamos para o nosso próximo tópico aqui. Qual que é o nosso próximo tópico, né? Vamos pensar o seguinte. A pergunta que eu quero que você anota, porque isso você vai se perguntar várias vezes durante o seu processo presta atenção na pergunta, o que você não tem, mas precisa ter para sair das dívidas pagando por um valor até 3 vezes menor do que está sendo cobrado hoje? Dagi, dinheiro, né? A primeira coisa que vão falar é dinheiro. Então, assim, não precisa responder. Só anota a pergunta. O que você não tem, ou no caso, o que eu não tenho, mas eu preciso ter para sair das dívidas pagando por um valor até 3 vezes menor. Então, assim, eu vou começar a trazer algumas coisas aqui agora para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Mas, basicamente, eu sempre gosto de trazer o significado das palavras. Eu sou a louca da etimologia das palavras. Beleza, a gente vai para a segunda pergunta, que é, né? O que é informação? O que significa informação? Informação é uma palavra que vem do latim e que eu trouxe aqui um breve resumo. Ação de formar. Ação de formar. Olha só, guarda isso aí que a gente vai precisar disso já já, tá? E por que eu tô falando que eu trouxe essa palavra informação? Porque a segunda ferramenta que você vai precisar é conhecer e explorar o campo minado das dívidas. Então, assim, ó, primeiro ponto é você entender, né? Conhecer e explorar o campo minado das suas dívidas. Vou explicar o que eu quero dizer com isso, tá? Vamos lá, vou colocar tudo na tela agora para você entender o que eu quero dizer. Quem sabe tudo sobre as suas dívidas, além de você e do credor? Então, vamos pensar que você tem um banco, né? Você tem uma dívida no banco. Você sabe da sua dívida. Você sabe que tem uma dívida com o banco XYZ. Tá? E você, o banco, também sabe que você tem a informação, a dívida tal, dívida assim, 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 assado. Aí, quando você vai responder essa pergunta quem sabe tudo sobre a sua dívida, além de você e do credor? A resposta está aí para vocês. Registrado no Banco Central. Se você não sabe o que é isso, depois dessa aula você vai pesquisar e vai tentar fazer o seu acesso lá, vai conseguir se você fizer, tá bom? O registrado fica dentro do site do Banco Central. Lá estão todas as informações das suas dívidas, todas das suas dívidas bancárias. Quando você vai para um segundo momento, segunda situação, Serasa, SPC, Boa Vista Consumidor e o Google. Esse foi o mais inovador. Mas vamos lá. Vamos entender o que eu quis dizer com isso. A gente está falando que a primeira pergunta que eu fiz o que você não tem, mas precisa ter para sair das dívidas pagando por um valor até 3 vezes menor? E aí eu trouxe o conceito de informação, que é a ação de formar, fabricar. A gente vai precisar, como segunda ferramenta, conhecer o campo minado das suas dívidas, se aprofundar nos detalhes das suas dívidas. O que é um campo minado? O que a gente entende sobre campo minado? Campo minado, um lugar que se eu pisar, explode. Eu sempre com esse meu eu preciso, né? Você precisa saber, no seu campo minado de dívidas, onde que você pisa e explode.
Porque tem dívida que você pisa e explode. Então, olha o que eu quero dizer, olha o que eu quero dizer com isso. Quando você tem uma dívida de financiamento de carro, se você não paga 2, 3 parcelas, seu carro vai ser apreendido. Vai bater um oficial de justiça lá e vai apreender seu carro, porque é um lugar que explode. Então, aí alguém me perguntou, no Google, então assim, o que eu quero dizer, o que eu quero que você entenda com essa segunda informação? Você, com essa segunda ferramenta, a segunda ferramenta que você precisa para passar por esse processo é informação sobre as suas dívidas. E além de você, né? Além de você e do banco, sabe, você sabe que você deve, o banco sabe que você deve. Você tem outros lugares que vão atuar como também pessoas que sabem tudo sobre a sua dívida. E aí eu trouxe aqui os principais, que são Banco Central do Brasil, que é o Registrato, que é um cadastro que tem todas as suas dívidas, onde você tem conta aberta e tudo. Você segue para o Serasa, SPC, Boa Vista Consumidor. E por que eu trouxe Google? Sim, porque, por exemplo, tem muita gente que tem medo de ter um processo judicial. Ah, eu tenho medo de ser processado. Coloca seu nome no Google. Hoje em dia tem esses portais da transparência aí, os processos são todos online, né? Você joga seu nome no Google. Quando foi a última vez que você pesquisou seu nome no Google? Coloca aí para mim. Quando foi a última vez que você pesquisou seu nome no Google? Que você colocou lá, Juquele Cruz, Vanilda Leal, Isabel Barros, seu nome completo, tá? Quando foi a última vez? Inclusive, eu sempre brinco quando eu tô falando disso, né? Coloca meu nome no Google, vocês vão ver se vocês não vão achar um processo de execução de carro lá de 2014, se eu não me engano, quando eu estava endividada. Por quê? Quando eu estava endividada, eu fui no Google, coloquei meu nome e tava lá a busca e apreensão do meu carro. Então, assim, eu lembro que eu levei um susto quando meu carro entrou em busca e apreensão. Então, quando você entende isso, você começa a entender que, opa, peraí, eu acho que eu não sei tudo sobre a minha dívida. Eu acho que eu não tenho cadastro em todos esses lugares. Eu acho que eu nunca fui lá no Registrato, nem sabia disso antes dessa aula. Eu nunca fui lá no Serasa fazer meu cadastro, no SPC fazer meu cadastro, no Boa Vista Consumidor. Nunca dei uns Google para saber se tem alguém me processando por aí, né? Porque, assim, quem tem uma assessoria jurídica, uma empresa, por exemplo, às vezes tem um advogado que deixa um radar lá que quando seu nome é citado em algum processo, ele te avisa, mas nós, meros mortais, que não temos uma assessoria jurídica 24 horas, a gente tem que acompanhar. Principalmente quem está no cenário de endividamento e já deixou de pagar alguma dívida, tem que acompanhar. Então, quando eu falo que a segunda ferramenta para você pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor é informação, é sobre isso que eu estou falando. Tudo bem que você sabe que deve um cartão, tudo bem que você sabe que deve um cheque especial, tudo bem que você sabe que deve financiamento da sua casa, só que você precisa saber tudo sobre a sua dívida. Você precisa saber cada pormenor da sua dívida. Se ela está em dia, se ela está atrasada, se ela está com garantia, se ela está sem garantia. Então, assim, ter todas as informações do campo de batalha, do campo minado que você vai entrar, é uma ferramenta que é indispensável. Porque senão você vai de bobo, eu falo, né, achando que você está sabendo, e aí você pisa numa bomba e acabou, igual joguinho, acabou a vida, né? E na vida real, você pisar o passo errado no campo minado das dívidas pode fazer com que você perca seu salário, pode fazer com que você triplique a sua dívida numa negociação errada, pode fazer com que você estenda a sua dívida por mais 5 anos, por mais 8 anos, por mais 10 anos, simplesmente porque você quer um troco. Ou que você vai fazer um saque do consignado e fica com um cartão consignado para o resto da vida pagando o mínimo, e assim sucessivamente. Então, você começar a entender que a segunda ferramenta que você precisa é saber absolutamente tudo do campo minado de dívida que você está entrando para guerrear. Então, assim, todas as vezes que eu trago exemplos aqui para vocês, eu falo da guerra contra as dívidas. O que eu ensino é guerrear contra as dívidas, é atacar cada dívida do jeito certo. E vocês vão entender até o final dessa aula por que eu uso esse exemplo, e eu trouxe até mais exemplos para explicar para vocês hoje. Dito tudo isso, então a gente fecha essa segunda ferramenta, que é sobre ter a informação sobre as suas dívidas. E não é só contrato, não é só documento de evolução da dívida, que eu falo quando a gente está falando sobre dívida, ataque às dívidas de fato, é você entender quem você deve, qual é a cultura daquela organização e, principalmente, estar com os seus aliados.
Registrato, Serasa, SPC, Boa Vista Consumidor e o nosso amigo Google. Porque quando você joga seu nome lá, você também vai ter que acompanhar o seu nome no Google. Eu falo, tem que acompanhar o seu nome no Google, porque se sair alguma coisa no seu nome, vai estar lá, vai aparecer. Dá uma boa fuçada lá, coloca uma ferramenta lá do último ano ou de todo o tempo e você vai ver. Vai aparecer até quando você foi aprovado em algum vestibular. E aí a gente fecha essa segunda ferramenta. Eu gosto sempre de recapitular com vocês. Então, pega desde o começo, quando eu chamo vocês para super aula, eu falo para vocês, eu vou trazer um passo, eu vou trazer alguma coisa para ajudar você nesse processo de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor. Quando eu decidi fazer essa aula de hoje, eu fechei meu olho e falei assim, o que não pode faltar na mochila de um soldado que vai guerrear contra as dívidas? Esse é o objetivo dessa aula. Se eu pudesse escolher 3 ferramentas para colocar na bolsa de um aluno, quais seriam? Sabe? É isso que eu trouxe para vocês hoje. Então, eu fecho os meus olhos e tenho clareza que essas 2 ferramentas que eu trouxe para vocês não podem faltar. Tem a próxima agora. A primeira, essa decisão, que não é simplesmente uma decisão, tem lá todas as ações. Se você chegou agora aqui na aula, depois você revê lá o que eu falei. E a segunda, agora eu estou falando sobre informação. Sem dados, a gente fica perdido, fica no escuro. Tem a clareza, né, que é emocional, a clareza da decisão do processo, e sem informação a gente também fica no escuro. Então, assim, eu vejo muitas pessoas indo no banco negociar sem nem sequer saber quanto já pagou daquela dívida. Então, a informação é essa segunda ferramenta, que é você saber o que eu preciso saber sobre a minha dívida, o que tem na minha dívida, quanto que é, o que eu fiz, todas as informações na minúcia dos detalhes da sua dívida, e aí você tem esses aliados. Só que eu não paro por aí. Como eu falei que vou colocar aqui, essas pessoas, né, sabem tudo sobre a sua dívida, você também tem aliados nesse processo. Então, assim, ainda estamos na segunda ferramenta, tá? Quem são os seus aliados nesse processo? Vou colocar o print na tela. A gente tem como aliados nesse processo essas 5 pessoas que eu coloquei aí. Toda instituição financeira, toda empresa, em geral, as empresas grandes, sempre tem esses 2 serviços que estão aí na lista: serviço de atendimento ao consumidor e uma ouvidoria. E o que significa isso? Vocês, muitas vezes, né, as pessoas que me acompanham, uma pessoa que tem dívida, tem o impulso, né, a coisa de vou negociar minha dívida. E vocês se dirigem ao gerente, a qualquer funcionário da instituição, a qualquer atendente de telefone de algum lugar que você ligou, e vocês acabam não indo para a fonte, que é a pessoa que, de fato, vai conseguir resolver o problema de vocês ou analisar, no mínimo a demanda. Então, assim, uma certeza que eu trago para você é que se até hoje você buscou negociar com o banco e não obteve resposta, ou teve como resposta só não está tendo essa opção senhora, muito provavelmente você foi pelo caminho errado. Você usou o aliado errado, você usou a ferramenta errada. Algo que eu friso muito com os meus alunos é: para de falar com quem não tem caneta para assinar. O que isso significa? Para de falar com quem não tem poder de te ajudar. Para de ficar falando com quem está pouco preocupado com a tua vida financeira. Perdão, gerentes e gerentas de banco, não fiquem bravos comigo, mas a mais pura verdade é que gerente de banco, eu fui gerente, então posso falar com a propriedade de quem já sentou nessa cadeira, gerente de banco está preocupado em cumprir as suas atividades do dia e entregar a meta mensal, que não é nada baixa. Um gerente de banco tem que vender muito produto de banco, empréstimo, conta, cartão, seguro de vida, consórcio, para bater meta e garantir o próprio emprego. Então, você acreditar e ter a certeza que o gerente está ali para diminuir a sua dívida é acreditar na história da carochinha, é acreditar no lobo mau, que minhas sobrinhas não escutem isso. Então, assim, quando você entende que os seus aliados, que o gerente, por mais querida que seja, porque são pessoas, são trabalhadores, pessoas que têm filhos, famílias, eles estão lá, mas não é o canal que vai resolver o seu problema, até pode ser no final, mas no começo você precisa utilizar os canais oficiais.
Então, assim, eu brigo muito com os meus alunos sobre isso. Palavra proibida no Mais Dinheiro Zero Dívida é banco e gerente. Eu falo, eu não quero saber de banco e nem de gerente, eu quero saber protocolo, para quem que você pediu, quando pediu, quantos dias úteis tem e se você está acompanhando. E quando a gente entende essa hierarquia, eu vou colocar na tela de novo, a gente entende que primeiro vem o serviço de atendimento ao consumidor, depois vem a ouvidoria, depois vem o Bacen. O Bacen é um órgão fiscalizador que quando você tenta e não consegue, tá ali para te ajudar. O Bacen não vai negociar a sua dívida para você, Bacen não vai diminuir juro abusivo. Tem um monte de gente que fala assim, é só fazer um Bacen que abaixa juro. Se fosse assim, eu não precisava nem existir, né? Mas o Bacen tá lá para te ajudar. E a gente tem também o Procon, que hoje é muito de fácil acesso através do site consumidor.gov. Tem gente que até gosta de falar do Reclame Aqui, eu particularmente não uso o Reclame Aqui, mas não é porque não funciona, é só porque não faz parte das rotinas do método Mais Dinheiro Zero Dívida, Reclame Aqui, mas depois do PROCON, a gente tem o Poder Judiciário. E aí eu vou entrar, Poder Judiciário, Justiça, Processo, tá? Código Civil, vamos colocar aí. Quando, né, as pessoas me escrevem sobre entrar com processo, eu falo assim, entrar com processo é uma coisa para 1% das pessoas. Então, se você está me assistindo, em algum momento passou pela sua cabeça a vontade de entrar com um processo para negociar com o banco, entenda que isso é para 1% dos casos. Eu não gosto de pecar por percentual, mas esse é o percentual dentro do Mais Dinheiro Zero Dívida que tem se sustentado já, tá? Percentual de 1%, no máximo 2% de alunos que precisam do poder judiciário para resolver alguma questão com o banco. Então, o processo, ele pode vir a ser uma ferramenta que você vai usar em algum momento, mas depois você vai ter que ralar muito para ter que chegar à decisão de falar, vou encarar um processo. E por que eu falo isso com tanta propriedade? Porque quando nós falamos lá no começo sobre ambiente, o ambiente que a gente tem de uma dívida, de empréstimo, de cartão de crédito, é o ambiente de jurisprudência, que é o entendimento que o juiz vai ter a respeito daquele tema, daquela pauta. Você vai ter o próprio contrato que você assinou, você vai ter várias coisas que vão ser levadas em consideração. Então, você não entra na justiça com a certeza de que você vai ganhar. E se você perder, tem as consequências de perder. Então, a gente pode usar, em algum momento, o poder judiciário, num processo de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor, em 1% dos casos, às vezes, chega a ter que usar, principalmente quando o banco persiste em abusos, né, e em fazer o que não é certo, e mesmo com todos os pedidos de saque, ouvidoria, PROCON, Bacen, você não consegue reverter aquela postura do banco, e aí precisa ter intervenção de um poder maior, que a gente cita aqui, o poder judiciário. E aí, quando você entende isso, que você tem, olha, tanto de aliado, eu trouxe o poder judiciário porque meu papel com vocês é conhecimento, é dizer, existe esse caminho, só que imagina se 70% dos brasileiros entrarem na justiça para resolver o seu problema de dívida. Imagina só, 70% dos brasileiros batem num juiz e falam, estou endividado, resolve meu problema com o banco. Né? Isso não funciona. Não funciona nem aqui, não funciona no Mais Dinheiro Zero Dívida e não vai funcionar só no seu caso. Então, eu sempre falo para as pessoas que, no processo de atacar as dívidas, quando você entende a dívida que você tem, você vai usar as informações que tem no Serasa, no Registrato, no Bacen, você vai entrar no SPC, no Boa Vista Consumidor, Bacen, Banco Central do Brasil, tá? Registrato do Banco Central do Brasil. Quando você entende isso e junto você casa os aliados, e a gente ainda colocou mais uma ferramenta que é a clareza do teu processo, olha o quão mais forte você tá. Então, talvez você já esteja vendo, já me viu várias vezes falando sobre diversos assuntos, então você já está mais consciente, mas se você caiu de paraquedas e é a primeira vez que você me escuta falar, imagina que você chegou aqui nessa super aula perdido, sem saber por onde começar, ou com as pessoas que me falam assim, ó, o que fazer, como faço, o que dizer, e você agora entende, né? E eu só te trouxe 2 ferramentas, só não, mas olha o tanto de coisa que você talvez está ouvindo pela primeira vez, ou você está reforçando que você não sabia, ou que você sabia, mas não tinha noção dessas peças se encaixando dentro desse processo. Então, a entender os seus aliados nesse campo minado, então é como se você entendesse, opa, se eu pisar nesse quadradinho tem uma bomba, né? Mas espera aí, que tem uma corda aqui em cima que se eu me pendurar, eu passo por esse obstáculo sem explodir.
sem perder no joguinho. Então, assim, eu sempre tento trazer elementos para vocês trazerem para a vida real, mas é exatamente isso. Então, imagina que eu, dentro de um campo minado de dívidas, tá? Imagina que eu, dentro de um campo minado de dívidas, eu entendo que eu tenho um pedacinho ali que, se eu pisar, vai explodir. Mas eu, conhecendo o campo minado, sei que eu tenho uma corda que eu posso me pendurar e pular. E aí, quando você entende isso, você está com mais uma ferramenta na bolsa. Você foi para a guerra com mais uma ferramenta que vai ser útil em todas as etapas do caminho. E é exatamente isso, turma. Eu lido com os meus alunos todo dia. Todo dia a gente precisa dos nossos aliados. Todo dia a gente precisa da nossa fonte de dados. Hoje um aluno meu, o Rodolfo, a gente realmente, o caso dele é um caso desafiador. Eu falei para ele, me manda tudo que você tem. Caramba, ele me mandou, sem brincadeira, gente, mandou 70 fotos, 60 fotos. Eu falei assim, na hora que eu abri a conversa e falei assim, 73 coisas, eu falei assim, o Rodolfo enlouqueceu. Beijo, Rodolfo. Beijo pra você, eu recebi seu trem. Então, assim, eu olhei e falei, caraca, por quê? É o arsenal dele. Por ser um caso mais complicado, por ser um caso mais desafiador, por ser um caso cheio de particularidades, eu falei assim, vamos mergulhar, vamos ter que pegar a visão de helicóptero, abrir tudo e falar, vamos entender o que a gente tem de ferramenta para brigar com os nossos aliados. Só que ele estava com tudo pronto, então ele não precisou falar, eu vou pedir, porque aluno mais dinheiro zero dívida sabe que precisa ter o arsenal com tudo que ele precisa ter para conseguir pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor, e agora eu estou falando isso para você. Então, aqui a gente já tem 2 ferramentas. Agora eu vou para a próxima, senão eu vou ficar só nessa segunda. Por quê? Eu entendo que essa segunda ferramenta é uma das mais importantes. Todas as 3 são indispensáveis, mas se eu colocar assim, ó, as 3, eu falo assim, a briga da boa, né? E eu falo que essa segunda tá entre as mais importantes do processo. Então, quando você entende isso, agora a gente está pronto para ir para o próximo passo, para a nossa terceira ferramenta, tá? Deixa eu abrir aqui e compartilhar com vocês, né? A pergunta é, você tem total conhecimento e domínio de todas as etapas, de cada atalho, de cada obstáculo, cada regra, cada regulação, cada detalhe mínimo que você tem no caminho, que você precisa seguir para pagar as suas dívidas por um valor até 3 vezes menor? Essa pergunta vai doer em muitas pessoas, viu? Porque a resposta dessa pergunta, né, pro 99% talvez de vocês vai ser não, eu não tenho. Então, assim, ó, eu vou repetir a pergunta. Você tem total conhecimento e domínio de todas as etapas, de cada atalho, cada obstáculo, cada regra, cada regulação, legislação, cada detalhe mínimo do caminho que você precisa seguir para pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor? Se faz essa pergunta, eu sei tudo que eu tenho que fazer. Porque se você sabe tudo que você tem que fazer, vai fazer. Por que eu trago essa pergunta? Dai, você está querendo dar um tapa na nossa cara, dizendo que a gente não sabe? Não é isso. Mas é para que você trabalhe em você a humildade de entender que você não sabe e você nem precisa saber. Imagina se todo ser humano que quisesse sair das dívidas precisasse fazer curso de finanças, ver todas as legislações de banco, saber todas as regras do Sistema Financeiro Nacional, saber todas as regras do Código de Defesa do Consumidor, todas as legislações que existem de salário, de Constituição e de todas as coisas. Imagina só se você precisasse fazer uma faculdade de dívida, né, um curso de coaching de finanças para você conseguir atacar suas dívidas. Até você conseguir engolir todo esse conhecimento, você já ia ter pagado sua dívida 10 vezes mais, porque é um monte de coisa mesmo. Se você for começar a pesquisar do assunto, você vai ver. Beleza, Daj, então tá, não me assusta, Daj me ajuda. E aí eu trouxe para você um conceito do que é estratégia. O que é estratégia? Como eu falei, eu gosto muito de pegar as palavras e ir lá na origem dela. E eu quero que vocês anotem isso. Estratégia, olha, eu peguei essa definição aqui do nosso dicionário. É parte da arte militar que trata das operações e movimentos de um exército para que ele chegue lá na batalha em condições vantajosas na frente do inimigo. Então, o que é uma estratégia de guerra? São passos, movimentos, decisões que são tomadas para que aquele exército chegue na frente do inimigo em situação de vantagem.
E aí eu volto aqui para vocês e coloco na mesa a seguinte pergunta: quantas vezes você não pegou a sua bolsa, sua carteira, seu sapato, seu carro, seu Uber e foi para o banco negociar e chegou lá e foi metralhado por um monte de coisa que você nem sequer sabia responder, aceitou uma negociação que, ao invés de ser boa para você, era boa para o banco e se enfiou num refinanciamento, num reparcelamento, num que triplicou a sua dívida e saiu do banco ou com a sensação de ter se lascado ainda mais, ou com a sensação de não ter conseguido nada, ou até mesmo com a falsa sensação de ter resolvido o seu problema e daqui 60 dias a bomba estourou de novo. E o que eu quero dizer com isso? Se você já passou por isso, é porque até aqui você está indo para a guerra contra as dívidas sem definir uma estratégia, sem saber o que você vai falar, quais armas você vai usar, como você vai falar. E essa consciência de ter a humildade, até mesmo uma dor, porque é ruim no primeiro momento a gente reconhecer que não sabe, de você falar, opa, se eu não consegui até agora, é porque provavelmente eu não sei. Então, assim, quando você consegue enxergar o que te falta, você tem força e capacidade para ir atrás desse recurso. Então, assim, me falta uma estratégia. E aí, beleza, vamos entender e vamos um pouco mais para frente. Vou botar material aqui para vocês de novo. Vamos lá. Vamos entender o que eu preciso. Olha só o que eu escrevi para vocês aqui. A definição de qual vai ser a estratégia de ataque de cada uma das suas dívidas, qual a estratégia de ataque que você vai usar com cada dívida, avaliando todo o seu cenário de guerra, é a sua terceira estratégia, a sua terceira ferramenta. É a sua terceira estratégia. Entender que, peraí, eu tenho um problema, eu estou no cenário de endividamento, seja ele alto, baixo, grande, pequeno, complicado, simples, desafiador ou não, eu estou. Então, peraí, o que é definir essa estratégia de ataque para cada dívida? O que significa isso? Primeiro, por onde você vai começar? Qual vai ser o seu ponto de partida nessa parada? Né? Por onde que eu tenho que começar? Por onde que eu começo? Ponto de chegada. Quais são os elementos? O que eu preciso ver? O que eu preciso ouvir? O que eu preciso sentir para declarar: eu venci a guerra contra as dívidas? Quais são os elementos que eu vou falar assim, nossa, o momento que eu tiver com o meu consignado com uma taxa boa, com o financiamento da minha casa reduzido o juro, com aquele cartão resolvido, com aquele empréstimo, com aquele agiota, com aquele cartão da Renner, com aquela dívida com parente, com a dívida com a escola, IPTU, no dia que isso tiver resolvido, tá claro para mim que eu venci a guerra contra as dívidas. Porque existe uma ilusão, né? Existe uma ilusão muito grande. Olha o que eu vou falar para vocês. Existe uma ilusão das pessoas de falar assim, eu quero me livrar das dívidas. Só que algo que eu falo muito é que existem dívidas boas e existem dívidas ruins. Se você é um servidor público, você está lá com 500 mil reais de dívida, 300 mil reais de dívidas, você falar assim, eu quero me livrar de todas as dívidas, às vezes é criar um ponto de chegada muito difícil para você. Por quê? Você consegue eliminar 300 mil reais de dívidas em 6 meses? Em um ano? Então, você desenhar aqui, você vai entender que venceu a guerra contra as dívidas quando você colocar o seu juro lá embaixo, no menor juro possível, e você conseguir eliminar X e YZ dívida, você vai falar, opa, então, para eu entender que eu cheguei, que eu venci essa guerra, vai ficar isso, isso e isso assim, e isso sim assado. Eu invisto todo mês, eu consigo pagar tal escola para o meu filho, eu tenho tal casa, eu tenho tal carro, e assim sucessivamente. Então, eu consigo criar um cenário, eu definindo a minha estratégia e falar, quando tiver assim, eu entendi que eu venci a guerra contra as dívidas. Então, eu sempre falo para os meus alunos, desenhem um cenário da sua nova vida com mais dinheiro, zero dívida. Defina esse cenário, porque o que é zero dívida para mim, às vezes é diferente para outra pessoa. Uai, Davi, mas não é dever zero? Como é que uma pessoa que tem uma casa financiada vai falar assim, vou acabar aqui com o financiamento da minha casa em 2 tapas? Porque o financiamento da casa está lá, a pessoa não precisa vender a casa dela. Então, quando você
consegue visualizar ponto de chegada, e eu vou voltar na tela para você entender o que você precisa fazer, o que elemento, o que você precisa ver, ouvir e sentir para você falar, eu venci a guerra contra as dívidas. Que é para você entender, opa, peraí, eu consegui. E eu sempre falo, né? Quando o meu aluno paga uma dívida por um valor até 3 vezes menor, ou muito mais de 3 vezes, tem aluno meu que paga por 10 vezes, eu falo, essa é uma vitória. Você venceu a guerra contra essa dívida. Tem gente que tem 12 dívidas, 13 dívidas, então você vai para cada dívida estabelecendo como vai ser o ataque, qual vai ser o ponto de partida, qual vai ser o ponto de chegada, e chega o momento de pagar aquela dívida. Ou chega o momento de você reduzir aquela dívida, o juro daquela dívida de 3% para 0,89%, por exemplo, num consignado. E aí, quando você entende isso, você entende o quê? Tá, eu já sei, então, ponto de partida, eu preciso de uma estratégia, beleza, eu já sei o que é para mim, né, conseguir pagar as minhas dívidas. Aí eu tenho para um terceiro ponto. Como é que eu faço para... Olha o que eu vou falar para você agora. Como é que eu faço para proteger a mim e a minha família durante essa guerra? Porque, com certeza, vocês que estão aqui me assistindo passam por situações de ter o salário inteiro preso pelo banco, comido pelo banco, em parcela, cartão, mínimo de cartão, tarifa disso, tarifa daquilo, empréstimo daquilo, antecipação de 13º, antecipação de não sei o que lá, e aí você se vê ali no dia do pagamento, recebeu o salário, cadê o meu dinheiro? O banco pegou. Por quê? Porque eu não protegi minha família. Porque eu não estava preparado para isso. É a história do pego de calça curta, né? Então, assim, eu não estava preparado. Meu salário caiu e eu não fiz nada, então o banco foi lá e pegou. E algo que eu falo é que, quando você entende o ambiente de cada dívida, você entende que seu salário é protegido. Seu salário não pode, isso não pode acontecer. É uma questão de sobrevivência. Uma pessoa ter o salário dela. Tem lá o teto de 30% que pode ser descontado, mas todo o salário, você ficar sem salário, sobrar 200, 300 reais do seu salário, é fora do conceito de mínimo para uma pessoa sobreviver. E quando você entende que na sua estratégia de ataque contra as dívidas, você vai ter que entender que você precisa proteger o que é mais importante. Proteger o que é mais importante. Então, o que eu preciso para cuidar da minha família? O que não pode faltar? Eu não vou conseguir aqui nessa aula aprofundar sobre proteger a sua renda, sobre proteger o seu salário. Esse é um assunto complexo, é um assunto que existem divergências sobre a proteção de salário. Ano passado saiu uma resolução que, querendo ou não, deixou um pouco mais frágil o salário perante os bancos. Mas mesmo assim, todos os dias nós lá dentro do Mais Dinheiro Zero Dívida estamos trabalhando loucamente para deixar o salário, a sobrevivência dos nossos alunos livre, porque isso é um direito constitucional. Lá na Constituição, a lei maior que existe no nosso país está dizendo que o salário é a proteção, é a sobrevivência de uma pessoa. Como é que o banco vai lá e pega todo o salário de uma pessoa e deixa um pai de família, uma mãe de família na eminência de um agiota, na eminência de ter que pegar dinheiro com a agiota para poder comer durante o mês, para poder pagar o aluguel, para poder pagar a prestação da casa. E aí, entendendo isso, a gente fala, opa, então tá, um pedaço desse processo é proteger a minha família, é proteger o meu salário, é proteger o meu rendimento, o meu ganha-pão, literalmente falando. Eu tô falando do pão, tô falando da comida, porque quando o banco pega todo o salário de uma pessoa, ela começa a usar o cartão de crédito ou pega dinheiro com a agiota para comer. E aí, entendendo isso, eu vou para um terceiro momento que é me perguntar e se perguntar, e essa pergunta que eu quero trazer para você, por isso que eu perguntei no começo, você sabe todas as etapas, tudo que você tem que fazer, porque você precisa entender que vão surgir atalhos e obstáculos no caminho. E quando a gente fala da estratégia, por que eu estou falando eu preciso de uma estratégia? É porque se até aqui você está caminhando, batendo para um lado, batendo para o outro, tenta de um jeito, tenta do outro, e não sai do lugar, roda e volta para o mesmo lugar, é porque de fato é isso que está faltando.
Está faltando você entender o que fazer para atalhar um determinado assunto, está faltando você saber como lidar com esse obstáculo do banco pegar todo o seu salário. Então, assim, às vezes a gente se sente em situações que a gente fala, meu Deus, eu não sei o que fazer, e aí a gente entra no ponto, tá, se eu não sei o que fazer, onde que eu encontro essa informação? Quem sabe? Quem já passou por isso? Não é possível que você é o único brasileiro num país imenso como esse que está passando por essa situação. Alguém já passou por isso? Quem é que pode me ajudar? Alguém já teve essa dúvida? Onde que eu encontro essa resposta? E esses obstáculos que você vai enfrentar e esses possíveis atalhos que você tem já foram inventados. E aí, no meio da criação dessa estratégia, você conhecer isso, você entra agora pensando na guerra, por isso que eu sempre trago esse tema de guerra para vocês. Você entende que vão ter momentos nessa guerra contra as dívidas que você vai precisar abrir uma trégua. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Nós tivemos uma situação com um aluno essa semana que foi uma situação, poxa, desafiadora pra caramba. Ele se viu diante de um obstáculo. E eu falei para ele, é momento de trégua. É momento de trégua. Você guerreou e vocês estão numa briga que ninguém vai para frente, ninguém vai para trás. Vocês estão brigando e não vai. Vamos fazer uma trégua? Vamos dar uma trégua, vai cuidar das outras coisas, deixa essa dívida em banho-maria, tá bom do jeito que ficou, não tá perfeito, mas tá bem melhor do que estava. A gente conseguiu reduzir algo que ele pagava 3 mil para 800, então já, poxa, 3 vezes menos do que estava descontando do salário dele, mas o que a gente queria era zero, né? Era conseguir que o banco parasse de pegar o dinheiro todo do salário. Então, quando a gente consegue uma vitória, a gente falou, vamos entrar em trégua? Vamos baixar a poeira, vamos entrar numa trégua, que é quando as duas partes falam assim, vão ficar de bom tempo? Beleza, agora, não é sempre que você vai dar uma trégua, tem umas situações que você precisa contra-atacar. Se o que tivesse acontecido nesse exemplo desse aluno fosse totalmente irrazoável, fosse totalmente errado, bora para o contra-ataque. Vamos para o próximo passo, vamos contra-atacar. Vamos lá nos nossos aliados, que eu falei agora há pouco, SAC, Ouvidoria, Bacen, essa estrutura que existe para ajudar, que são os nossos aliados, dentro da nossa estratégia, e vamos contra-atacar. E da mesma forma que existe o contra-ataque, vai ter um momento que você vai levantar a bandeirinha branca. A bandeirinha branca de paz é quando vocês chegam num acordo. Então, assim, a guerra contra as dívidas parece que é uma coisa que não vai ter fim, mas chega o momento que levanta a bandeirinha branca. Eu tive uma aluna agora, a Lid, que ela fechou uma negociação de parcelamento, ela reparcelou a dívida por um valor 3 vezes menor. Quando ela começou o processo dela, a dívida estava R$150 mil. R$150 mil. O banco queria que ela pagasse. Ela fez todo o processo e com menos de, foram 4 meses, ela é da turma 9. Com 4 meses, o banco chegou para ela e falou assim, vamos morrer aqui em 60? Vamos fechar aqui 60? 30 e poucas vezes, aí ela fez a proposta, então de bandeirinha branca, nome limpo, vai pagar a dívida por um valor 3 vezes menor que estava sendo cobrado. O banco queria receber 150 mil, ela vai pagar 60. Então, assim, quando você entende, é momento de bandeira branca. Se você me perguntar no mais profundo lá, né, da especialista, Dage, por quanto que dava para ela pagar essa dívida? Dava para ela negociar por 40, talvez? Talvez dava, mas para quê? Era momento de levantar a bandeira branca, era o valor justo, era o valor que ela devia, tinha ali um jurinho que ela devia pagar e tá tudo certo, pagou o juro justo, pagou o valor justo, um valor 3 vezes menor do que ela devia. E aí você levanta a bandeira branca contra aquela dívida. Então, o momento da bandeira branca chega. E aí, entendendo isso, eu trouxe algo para vocês refletirem aqui, agora, né? A gente está caminhando para o final e eu quero que vocês printem essa tela, quem está conseguindo ver, porque a pergunta que eu quero deixar aqui nessa aula é qual guerra você quer guerrear? Existe, Dage, a opção de não ter uma guerra? Infelizmente, não. Né? Olha eu fazendo o papel do banco aqui, dizendo para vocês que não tem essa opção, senhora, né? Se você tem dívida de qualquer patamar, né, seja de 5, 10, 100 ou 1 milhão, eu tenho aluno que deve 1 milhão, tá? Você acha que você deve muito? Eu tenho aluno que deve 1 milhão. Eu tô esperando quem vai passar a casa de 1 milhão, tomara que ninguém, né? Mas a questão não tem como não guerrear.
Não vai, você não vai sair da dívida sentadinho no seu sofá assistindo televisão. Não vai. A guerra não tem a opção de não guerrear. Então, se você não está guerreando, você pensa que não está guerreando, porque estão guerreando contra você. Estão guerreando contra você, estão machucando você, estão tirando os seus sonhos de você, estão tirando o teu suado dinheiro que você acorda cedo para trabalhar. Então, se você não está fazendo nada, estão fazendo algo. Você pode estar lá, na barricada, só lá, pagando juro, mas estão fazendo algo contra você e você está deixando, você está permitindo. Porque se você tem dívida, você está num ambiente de guerra. Por quê? Uns 40%, 50% do ano, você está trabalhando para pagar juro. Estamos na época de imposto de renda agora, e uma coisa que eu falo muito para as pessoas é: pega o seu extrato lá do banco, aquele de informe de rendimentos, vê lá o quanto de juro que você pagou, pega lá suas dívidas e olha lá, juros pagos. É um campo do informe de rendimentos. Mesmo que você não declare imposto de renda, pega o informe, você vai cair para trás. Você vai ver que você pagou 30 mil de juro, 50 mil de juro, e é só juro, não é parcela. A amortização fica do lado, é juro, bruto, juro, literalmente falando. E aí, entendendo isso, eu trouxe esses exemplos para vocês. Eu sempre falo tanto de guerra, e eu quis trazer esses exemplos para vocês. Eu trouxe 2 exemplos de guerra para você pensar que guerra que você quer guerrear. A gente tem a Guerra dos 100 Anos, que o próprio nome da guerra fala, uma guerra que durou 100 anos, tá? E aí o momento que você fala assim, caraca, você tá disposto a ficar 100 anos pagando dívida? E para e pensa quantos anos você tem e há quantos anos você está pagando juro de dívida. Juro, parcelamento de cartão, juro de cheque especial, conta atrasada, escola atrasada, imposto atrasado, atrasado. E aí, talvez você esteja na sua guerra dos 100 anos. E aí, você está lidando sem saber, sem pensar que talvez a sua guerra de 100 anos seja deixar dívida para os seus filhos pagarem com o teu patrimônio. Eu sempre falo, morto não deixa dívida, né? Ninguém vai ter que pagar o seu cheque especial, mas vai deduzir do seu patrimônio. Se você tiver uma casa e você morrer deixando um consignado, as duas coisas, uma vai abater da outra. Os herdeiros têm que fazer patrimônio menos dívida é a herança. Então, é você pensar, você está querendo guerrear a guerra dos 100 anos? Ficar 100 anos guerreando contra as dívidas? Só que você tem uma segunda opção, foi o que eu coloquei aí. Eu fui pesquisar qual que é a guerra mais rápida que aconteceu na história. A guerra mais rápida que aconteceu na história foi uma guerra que durou 38 minutos. Foi uma guerra que ali existia uma questão de poder, né? E a primeira vez que foi tirado de uma pessoa o poder, ele não resistiu. Ele falou assim, não, tá bom, beleza, vou engolir seco essa. Depois de 3 anos, ele falou, não, eu agora tô fortão, vou pegar 2.800 homens e vou explodir todo esse império e vou tomar o meu posto, né? Só que o que aconteceu? Quando o outro lado entendeu que ele ia entrar em bombardeio, ele não calculou que o outro lado era muito maior do que ele e nessa brincadeira, né? Mais de que desses 2.800 homens, 500 homens morreram e do outro lado só um soldado ficou ferido. Ou seja, foi todo fortão dizendo eu posso, eu faço, eu aconteço e perdeu a guerra em 38 minutos. Não teve nem a chance de brigar, né? Foi a guerra mais rápida que tem na história. Depois vocês podem pesquisar no Google, foi essa guerra que eu coloquei aí. Anglo-Zanzibari, que chama. Foi uma guerra que durou 38 minutos. E aí eu falo para você, não recomendo que você brigue a guerra dos 100 anos e deixe dívida para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus netos, para sua família. E também não recomendo que você fala assim, agora eu sou bonzão, vou lá e vou explodir tudo. E aí você bate lá, dá com a cara na parede e sai pior do que entrou, que é essa guerra de 38 minutos. O que eu sempre falo é, aqui, eu sempre falo para vocês, escolha combater um bom combate. Um combate que seja justo, um combate que você vai pagar o que você pegou emprestado, um combate que você vai sair das dívidas pagando por um valor justo, pagando por um valor até 3 vezes menor, e um combate onde você vai sair mais forte do que entrou, vai sair com a sua nova vida criada, vai sair sendo uma pessoa que entende os erros que cometeu,
vai sair uma pessoa que entende como fazer diferente a partir de agora, uma pessoa que entende que não pode fazer certas coisas, porque a consequência de comprar sem fazer conta é o cartão de crédito estourado, é a conta no negativo, é ter que fazer consignado. E aí, no momento que você entende isso, você fala assim, ok, Daj, então eu escolho fazer essa terceira guerra. E agora? O que eu faço? Né? Então, quando eu trouxe essas 3 ferramentas para você, então, recapitulando aqui, se você hoje não tem nenhuma dessas 3 ferramentas que eu trouxe, ou você tem só uma, tem a decisão, mas não tem uma estratégia, tem a decisão, mas não tem os dados que você precisa, né? Tem, às vezes, os dados, foi lá já levantou o documento, já abriu o saque, já abriu o Procon, mas não tem a estratégia. O convite que eu te faço é, saindo dessa live, pega um papel e uma caneta, absorve esse conhecimento de que, sem clareza, sem a informação que você precisa do seu campo minado da dívida e sem uma estratégia, eu arrisco dizer que até você vai conseguir pagar suas dívidas, mas não por um valor até 3 vezes menor e não fazendo isso num tempo 10 vezes menor do que você vai fazer sem ter essas 3 ferramentas. Então, eu falo sempre nas minhas aulas, eu friso isso. Daj, então o único jeito de sair das dívidas é fazendo mais dinheiro zero dívida? É sendo sua aluna? Eu sempre falo para as pessoas, não é sobre isso. Conteúdo gratuito no meu YouTube tem de monte, são mais de 500 vídeos, são mais de aulas, devem ter pelo menos umas 200 deve ter, não sei se tem 300, mas 200 deve ter. Conteúdo, informação, tem na internet. O que não tem é tempo. Você tem 3, 4 horas por dia para sentar e compilar tudo. Então, eu sempre falo para as pessoas, você precisa dessas 3 ferramentas para começar. Existem muitos outros passos e seria impossível numa aula de 1h20, eu tô aqui a 1h26 com vocês, eu debulhar os mais de 100 passos que tem dentro do Mais Dinheiro Zero Dívida aqui em 1 hora. Mas o que falta para dar os primeiros passos para a maioria das pessoas é essa clareza de que sem um plano, sem conhecer quem são os seus aliados, sem saber onde você está pisando, que dívida que você pode ir um pouco além, que dívida que você tem que levantar a bandeirinha e falar assim, bora conversar aqui, ficar amigo de boa, resolver numa boa, na paz, vamos entrar aqui numa trégua, vamos fazer um acordo, sem saber quais são as dívidas que você pode contra-atacar com todas as bombas e armas que você tiver. Você fica tentando e usando a ferramenta errada para atacar suas dívidas. Então, você que viu essa aula hoje, analisa a sua bolsa de ferramentas, a sua mochila de guerra, se existem essas 3 ferramentas estão com você. Porque sem elas, lembra que eu falei para vocês, sempre que eu faço uma aula, eu tenho o objetivo que as pessoas saiam da aula com uma resposta. Então, quando eu fiz essa aula, eu falei assim, o que não pode faltar na mochila de uma pessoa que quer ir para a guerra contra as dívidas para pagar por um valor até 3 vezes menor? Não pode faltar nenhuma dessas 3 ferramentas. São ferramentas indispensáveis para que você consiga pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. E assim, várias pessoas colocam aqui para mim sempre assim, que banco isso, que banco aquilo, como é que eu negocio isso, como é que eu negocio aquilo? E novamente eu falo para vocês, tem muita aula no meu YouTube, ontem mesmo saiu uma aula de negociação, então assim, sai muito conteúdo falando das técnicas, das estratégias, mas analisa a sua caixa de ferramenta e verifica se você está procurando um prego sem ter um martelo. Verifica se você até tem um martelo, tem até o prego, mas não sabe como martelar, não sabe como bater o martelo, né? Pode parecer simples, mas fala para uma criança de 5 anos bater um prego e um martelo, vê se ela vai conseguir. Por quê? Não tem habilidade ainda, não tem a coordenação motora para bater um prego e um martelo, né? Um martelo no prego. Então, quando você consegue entender isso, vai ficar tudo muito mais fácil daqui para frente. Muito mais fácil daqui para frente. Então, assim, se tem um conhecimento que eu queria ter quando eu comecei esse processo, sem ter essas ferramentas,
é esse que eu tô dando para vocês. Ninguém nunca me falou quais eram os atalhos que eu podia seguir, que eu não precisava pagar uma dívida que eu paguei 60 mil, eu podia ter pago por 15, que era o valor que eu realmente devia, já tinha pago 1 ano e meio daquelas parcelas, não precisava ter jogado 60 mil reais fora, não precisava ter passado tantos anos contando moedinha, porque todo o meu dinheiro ia para pagar parcelamento de dívida. Não precisava ser daquele jeito, mas eu não sabia. Eu não achei uma Haddad que me falou sobre dívida. Eu não achei, galera. Eu via vídeo de educação financeira, eu via vídeo de cortar gasto, mas ninguém me falava assim, amiga, tá devendo 100 mil, né? Chega aqui, com a dívida do carro faz assim, com a dívida da casa faz assim, com a dívida do refinanciamento lá do HSBC faz assado, com a dívida do cartão de crédito faz isso, e assim sucessivamente. Eu não encontrei. E aí eu tive que ir pelo caminho mais difícil, perder aí 4, 5 anos tentando, pegando 100 mil reais e enfiando na mão do banco. Porque eu paguei as minhas dívidas. Eu paguei pelo valor que estavam cobrando lá. Eu não paguei por 3 vezes menos. E eu me indignei com isso. E falei assim, meu Deus, e a pessoa que não vai ter essa opção que eu tive? De trocar de emprego, né? De trocar de emprego, de conseguir um acordo para ter 60 mil reais de rescisão. E quem não conseguir isso? Né? Porque se eu não tivesse tido essa rescisão, eu ia ficar mais 4 anos, eu ia demorar 8 anos para pagar tudo que eu tinha, que eu devia para o banco. Então, assim, eu falei assim, cara, não é possível, tem que ter um outro jeito. E foi quando eu saí do banco e comecei a fazer o que eu faço hoje, para que vocês realmente possam entender que isso é possível, que existe essa possibilidade, que não precisa ser do jeito que tem sido até aqui. E a conta que eu falo para todos vocês fazerem é, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Diminui agora, quantos anos você tem? Pelo dia que você ganhou dinheiro pela primeira vez. Ou então por 18 anos, se você não lembra. Faz a conta. Há quantos anos você está vivendo sem sobrar dinheiro, cheque especial, parcelando, pegando consignado? Ah, Dad, eu comecei há 5 anos atrás. 5 anos pagando juro? Tenha curiosidade de ir pegar os seus informes de rendimentos e tirar lá as informações e ver quanto de juro você está pagando. E aí, quando você entende isso, você entende, então, peraí, é isso que tem que ter na minha bolsa de guerra. Tem muita coisa mais que tem que ter lá dentro, mas essas 3 ferramentas que eu trouxe hoje não podem faltar. Então, terminando essa aula, qual é a atividade prática que eu entrego para você? E eu falo isso sempre para as pessoas. A atividade prática dessa aula é você pegar um papel e uma caneta e se perguntar. Fazer essas 3 perguntas que eu fiz. Vou até repetir para vocês, tá? Para ficar mais fácil. A primeira pergunta que eu fiz para vocês foi, né? Qual é a única pessoa, quem é a única pessoa que você controla nesse processo? Né? Você controla o banco, você controla as leis que existem, né, do direito bancário, você controla você. É você que você controla. Então, nós falamos sobre decisão. Na segunda ferramenta, eu falei sobre informação, que é a ação de formar, uma palavra que vem do latim, ação de formar, que é você saber as informações da sua dívida e quem são seus aliados. Né? E a terceira ferramenta que eu trouxe para você é definir qual vai ser a sua estratégia de guerra. Você não ir para a guerra sem saber o que você vai fazer, qual é a técnica que você vai usar, como você vai fazer, não ir para a guerra no escuro, não ir para a guerra desarmado. E aí eu trouxe para você essa pergunta, né? Que guerra que você quer guerrear? A guerra que dura 100 anos? Passar a vida inteira tentando sair das dívidas? Ou você guerrear aquela guerra que durou 38 minutos e ser derrotado na primeira tentativa de resolver o problema? Ou você decidir travar a guerra rápida e intensa contra as dívidas, pagando por um valor até 3 vezes menor? E aí você vai ter essa decisão formada dentro de você. Então, essa é uma das aulas que, sempre que alguém me falar por onde eu começo, eu vou falar, assiste a primeira aula que eu fiz na super aula, que foi a primeira que eu fiz, e assiste essa, porque essa aqui é onde eu estou falando para você o que não pode faltar. E se você cansou de ficar andando sem estratégia, a gente vai estar te esperando aqui, de decidir se você quer continuar sozinho ou se você quer vir acompanhado. E lembra, né? Você pode sim pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, independente do tipo da dívida, do tamanho da sua dívida. Basta que você olhe para sua mochila hoje e veja se você tem essas 3 ferramentas. Essa é uma 4ª aula, né, da super aula que eu comecei, dessa série de super aula que eu comecei. Então, tem as outras aulas que já estão postadas aqui no YouTube, vai estar ali nas transmissões ao vivo. E lembra que a vida dos seus sonhos você vai construir com um passo por dia, uma atitude de cada vez, e com essa aula eu tenho o objetivo de te dizer que está na sua mão criar a sua nova vida. Uma vida com mais dinheiro,
com zero dívida, que pagando sua dívida por um valor até 3 vezes menor. Espero que essa aula tenha te ajudado. Se te ajudou, compartilha com alguém que talvez você nem imagina que está passando por um desafio de dívida. Comenta se essa aula te ajudou. Um beijo para vocês e a gente se vê